Bom dia, paz do Senhor. Hoje, 17 de abril, madrugada de sábado, 3h10 da manhã. Convido você a estarmos meditando na palavra de Deus que se encontra no livro da criação, livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 31, que diz assim: E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Capítulo 2, verso 1. Assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Versículo de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Nesta madrugada, a nossa reflexão bíblica será sobre o trabalho que dignifica o homem. A nossa igreja ela tem um slogan que diz que nada vence o trabalho, e é um assunto que tem sido bem recorrente nesses dias difíceis que estamos vivendo. E eu quero estar dando 3 conselhos de Deus exemplificado em Adão, para que a gente possa encontrar o trabalho que dignifica o homem. Nós temos visto muito os nossos líderes falando para sair de casa e procurar trabalho. Mas aonde encontrar o trabalho? Como é que eu faço? Nós temos visto ao longo dos anos as políticas sociais dos governos. Ela tem sido muito focada na questão de benesses e tem muito pouco sido investido na questão educação, na questão qualificação profissional, formando assim homens e mulheres inaptos para o trabalho. E as taxas de desemprego do nosso país, desde 2002, elas todas foram muito alarmantes. Temos a taxa aqui do IBGE, que eu quero estar refletindo e falando um pouco, para ter como base esta reflexão bíblica dessa manhã. No governo FHC, em 2002, a taxa de desemprego era de 10,5%. Em 2010, no governo Lula, a taxa de desemprego era de 5,3%. Em 2014, no primeiro momento do governo Dilma, a taxa de desemprego era de 4,3%. Em 2016, já na saída de Dilma, a taxa de desemprego se encontrava em 10,2%. 2017, no governo Temer, no final do governo Temer, a taxa de desemprego era de 13,7%. Já no governo Bolsonaro, em 2019, a taxa de desemprego era 11,9%, 2020, 13,2%, e 2021, nesse último trimestre que finalizou em janeiro, a taxa de desemprego é de 14,2%, tendo em base que esses mais de ano de pandemia tem assolado o desemprego em todo o mundo. Eu, como um cidadão crítico, cristão, quero dar uma receita de Deus para que possamos estar vencendo o desemprego do nosso lar. Porque muito tem se falado em briga conjugal, muito tem se falado em separação, muito tem se falado que este isolamento tem causado isso, e pouco tem se falado que o motivo principal da questão isolamento, de estar em casa, é porque as pessoas estão desempregadas. Eles não estão encontrando
encontrando um trabalho. O primeiro conselho de Deus, tendo como base na vida de Adão, é de que Adão, Deus fez ele com um propósito, ou dois propósitos, e com base no exemplo dele. Deus trabalhou 6 dias e quando ele viu no final da tarde que tudo que ele tinha feito era bom, ele descansou no 7º. E ele fez Adão com um propósito, ou 2 propósitos: lavrar e guardar a terra. Lavrar e guardar a terra. Temos que entender que Adão era o primeiro ponto, era um ser social. Ele era dotado e ele foi criado não para viver de forma solitária, isolado. Desde o início, a sua capacidade de comunicação, sua habilidade para a linguagem, seus passeios de diálogos com Deus na variação do dia, e mostra o interesse de Deus para que ele viesse ter comunicação. E quando Deus faz a mulher, ele observa que o homem ainda se encontrava sozinho, e Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Lá em Gênesis 2:28, vou fazer-lhe uma adjuntora. E aí estamos falando da capacidade de se comunicar, a capacidade de comunicação. A primeira comunicação de Adão era para com Deus, a vertical. No final da tarde, ele tinha plena comunhão com Deus. A segunda capacidade de comunicação de Adão era com a Eva, com a sua companheira, com a sua adjuntora. O mercado de trabalho, ele muitas vezes não caça as pessoas, quem sabe, qualificadas. Eles caçam as pessoas que seguem o exemplo de Deus, né? Que segue o exemplo de Deus, que busca o trabalho 6 dias na semana e apenas um dia na semana eles descansam. A capacidade de se relacionar com outras pessoas é uma ferramenta muito importante no quesito buscar trabalho. Lembro-me quando vim da roça, menor de idade, a primeira oportunidade que tive foi de buscar trabalho na casa de um determinado candidato a deputado que mais tarde se tornou governador do nosso estado. Ele me dizia que eu era menor de idade, não tinha qualificação nenhuma, me mandou estudar. E eu me lembro que na nossa cidade, em frente ao shopping popular, tinha um tal de papelaria nacional. Ainda existe, até uns dias desses, existia essa papelaria nacional. E eu meio que desesperado, chorando e sem saber o que fazer, retornei para o bairro, o lugar de origem onde eu estava. Falei com meu avô aquela situação e meu avô saiu se comunicando, pedindo trabalho para mim, e de repente ele arrumou o trabalho no Rafael, que posteriormente foi meu pastor, já tinha sido antes, depois no irmão Zé Siqueira, depois arrumei emprego no Joaquim, depois arrumei trabalho na Agrolândia e depois, e assim sucessivamente, sem qualificação nenhuma, mas com a capacidade de me comunicar, e a comunicação do meu avô e aquele grupo de pessoas que ali estavam pôde me ajudar com o meu primeiro emprego. E hoje em dia, a qualificação profissional é muito importante, mas mais importante ainda é a capacidade de você não desistir, é a capacidade de você se comunicar, assim como Adão se comunicava com Deus, tinha comunhão com Deus, buscava a direção de Deus e se comunicava com Eva. E essa plena comunicação fez com que ele viesse ter êxito nesse quesito trabalho. E a gente não pode se isolar, a gente não pode desistir diante da primeira dificuldade. A Bíblia nos exorta com relação a isso, em Provérbios 18:1. Busca o próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra
a verdadeira sabedoria. Esse aqui se chama o pecado de rebelião, aquele que se isola e se separa, ele se afasta do núcleo e ele está se insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Foi isso que Satanás fez lá na queda. Ele quis ser mais, ele quis se isolar e ele procurou derrubar outros e posteriormente ele perdeu seu posto e com aqueles que se rebelaram contra Deus. Então isso é muito sério, é muito sério. A roda do emprego gira em torno de engrenagens e que a gente tem que correr atrás dessas engrenagens para poder lograr êxito. E a capacidade de se relacionar, ela é muito importante mesmo. Hoje no mercado de trabalho, aquele que vai ser só o gari, ele vai ter que ter a capacidade de dar um bom dia na rua, de falar, de sorrir, de correr no cachorro, de pedir uma água, um emprego muito nobre, mas que a gente pensa que não tem que ter comunicação nenhuma. Tem, e como tem que ter comunicação. E o outro ponto que a gente tem que entender no exemplo de Adão é que Deus colocou Adão lá no jardim para lavrar e para guardar. E muita gente diz, não, eu vou ter trabalho com dores, trabalho é fruto do pecado. O trabalho, ele dignifica a pessoa. O trabalho, ele dignifica o homem e a mulher. O trabalho, ele dignifica. E o trabalho, ele foi imposto por Deus antes da queda do homem. Nós estamos falando de um texto aqui de lavrar e guardar a terra antes do homem pecar, viu? Então, o trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho, ele dignifica a pessoa. Deus trabalhou. E eu me lembro de que quando Jesus foi certa vez falar com os doutores da lei e sobre uma cura no sábado, e de repente aqueles doutores se levantam contra ele, os religiosos da época, perdão, e Jesus logo ressaltou: por que não posso trabalhar no dia de sábado? Meu Pai trabalha até hoje, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então o trabalho, ele dignifica a pessoa. Adão, ele foi montado e moldado para o trabalho, lavrar e guardar a terra. Adão, ele era um ser operário, Trabalho não é exceção, trabalho não é resultado do pecado. Deus trabalha até hoje. Adão, ele foi chamado para servir de companhia para Eva, ele foi chamado para cuidar do jardim, ele foi chamado para nomear e dominar sobre os animais, subjugar a terra e propagar a raça humana. Então Adão tinha N tarefas. Então, amigo e amiga brasileira, irmão em Cristo Jesus, não aceite nada mais, nada menos do que o trabalho. Sei que é muito triste você passar 12 meses no ano e 5 meses você passa trabalhando para poder pagar impostos. Eu sei que não é fácil, mas o trabalho dignifica. O trabalho é a ferramenta que nos causa libertação, nos causa liberdade, nos dá o direito de exercermos a nossa cidadania por completo. Eu sei que no meu caso, na fonte é descontado 11%. Eu sei que no caso de outros colegas servidores públicos que ganham um pouco a mais do que eu, é descontado 27%. Mas perguntem para eles se eles querem deixar de trabalhar para estar recebendo auxílio A, auxílio B, Bolsa Escola, Bolsa Família. Não, de forma nenhuma. Quem trabalha, ele sabe o valor do trabalho. Então o trabalho não é fruto do pecado de forma nenhuma. Adão foi um ser operário e você também é esse ser operário. Passamos mais parte do nosso tempo no trabalho do que propriamente em casa. E quando estamos em casa, adoecemos. Eclesiastes 5:12 fala dessa doença. Doce é o sono do trabalhador, que coma pouco, que coma muito, mas a fartura do rico
não o deixa dormir. O trabalhador, ele não está importando porque o rico ganha ou porque o rico tem mais do que ele. Até porque quem é cristão, ele sabe que riqueza é a quem Deus dá. Agora, a questão do trabalho é para todos. Ele é um direito de todos, e qualquer trabalho ele dignifica o ser humano. E quando o homem encontra-se sem trabalho, ele tende a desencadear doenças psicossomáticas, e aí as causas de muita violência nos lares, aí a causa de muita separação nessa pandemia. Então, o meu conselho de Deus a você nessa manhã é que não desista de buscar. Não se apegue tão somente a esse que o governo está te dando nesse momento de dificuldade. Busque com dedicação o trabalho. Saiba que Deus quer que você trabalhe, porque Deus fez o homem. Quando criou Adão, ele criou para se comunicar e criou para trabalhar. E quanto às autoridades, sei que é um assunto complexo de falar de trabalho, falar de política e falar de religião no mesmo tema é complexo, mas a resposta de Deus para os críticos está na própria Bíblia. A Bíblia nos diz que toda autoridade humana ela é constituída por Deus, seja o prefeito, seja o governador, seja o juiz, seja o presidente, eles são constituídos por Deus. E a Bíblia nos exorta a estarmos orando por eles, porque eles foram constituídos por Deus. E a minha oração é para que Deus possa colocar no coração deles esse desejo, não só da questão benesses, mas da questão capacitação do trabalhador e abrir portas de trabalho para que haja trabalho, porque trabalho é dignidade, trabalho é prosperidade, trabalho é riqueza, trabalho é prosperidade em todos os aspectos, físico, espiritual e também, por que não dizer, nesse caso de pandemia, conjugal. Eu sou servidor público desde 2003 e nunca fiquei ou me ative só ao trabalho de servidor. Por vezes fui voluntário em algumas áreas e louvo a Deus por ter essa percepção. Outras vezes feri até o que Deus nos ensinou de estarmos descansando no 7º dia. Quantas e quantas vezes trabalhei nos finais de semana para dar qualidade de vida à minha família, para dar dignidade à minha família. Outras vezes, né, quando meu segundo filho nasceu, passei mais de 2 anos trabalhando à noite, porque não é fácil início de família, não é fácil início de relação, não é fácil início de casamento, mas isso tudo me fez evoluir, isso tudo me fez crescer como pessoa, isso tudo me fez e me deu dignidade. E o meu conselho de Deus a você esta madrugada é que não queira nada mais, nada menos do que um trabalho. E qualquer trabalho, ele é digno. E como eu vou encontrar esse trabalho? Sendo esse ser social, que tem comunicação com Deus, Deus vai te direcionar. Que tem comunicação com a comunidade, com a igreja e um bom testemunho. Isso abre portas. E quando abre portas, entenda que você é um ser operário. Você foi dotado para o trabalho. E se dedique com esmero nesse trabalho. Mas não está tendo nesse momento um trabalho remunerado. Eu tenho visto nesses dias de pandemia profissionais aposentados na minha área de saúde voltando ao mercado de trabalho para ajudar outras pessoas de forma voluntária. Essa é uma oportunidade. O voluntariado é uma oportunidade de você estar entrando no mercado de trabalho. Se atente a isso,
né? Pode ser uma porta aberta de Deus na tua vida. Agora, você está pensando só no financeiro e está esquecendo que o financeiro é consequência do que você apresentou. A riqueza é consequência do trabalho, viu? A riqueza é consequência da dedicação. Então, se dedique, busque o que Deus tem para dar a você. Que Deus em Cristo nos abençoe e que essa palavra, este momento de reflexão, possa falar mais forte ao seu coração. Amém, amém, amém.